Querido, se já tivesse terminado agora, você já estava abençoado? Não estava? Eu fiquei olhando para mim mesma, porque o lance era olhar para si mesmo, viu? Não era para olhar para o outro, não, dizer se ele está de 0 a 100%. E eu percebi que algumas coisas eu estou 70, outras 60, mas algumas eu não passaria porque eu não atingi a média, né? Quando falou, o pastor perguntou da paciência, ainda bem que não está aqui, né? Porque se tivesse, será que a gente estaria com quantos por cento de paciência, né? Então, todos conseguiram preencher? Tem aí para você, pastora Rê? Tem? Então, tá. Porque a ideia é a seguinte. Pega aqui, minha querida, por favor. A ideia, que foram os 10 pontos que a pastora Taúfo trabalhou, para nós nos analisarmos. E para a maioria de vocês, nós entregamos uma cópia. Qual que é a ideia? Depois do dia de hoje, vocês escolherem algumas dessas áreas e gerar ação. Olha, se eu estou sofrendo por amor a Cristo, eu estou sofrendo pelos meus pecados, que eu estou pisando na bola e fazendo coisa errada. Porque tem vários tipos de sofrimento. Esse aqui o líder bíblico cristão é aquele que sofre por amor a Cristo. Mas tem coisa que a gente não dá. A gente está até sofrendo, mas não é por amor a Cristo, não. Se é para negar a nós mesmos, será que nós temos aberto mão de algumas coisas? Ou abrimos mãos e reclamamos? Olha, negar a si mesmo é aguentar e negar a sua vontade de revidar. A sua vontade, a minha, né, de fazer justiça com o que acreditamos ser justo. A chamada ao comprometimento, né? Como é que nós estamos aí de 0 a 100%? Na prática, não é o desejo. Eu tenho conseguido cumprir o planejamento do meu departamento e ministério? Eu tenho conseguido planejar o que eu quero fazer? Então, quais são os sinais de comprometimento que a gente precisa observar? Se a lei da semeadura, a gente tem que rapidinho trocar algumas sementes, porque a gente vai colher. Então, o Senhor está nos lembrando o seguinte, que plantar vai colher, filhão, filhota, né? Então, algumas semeaduras é para a gente perseverar e outras é para a gente trocar. Amém, queridos? Né? Aprovação. Para ser aprovado tem um pré-requisito. Ser provado. Só para eu me sinalizar e me situar. Quem é que tem sido provado neste tempo da sua vida? Vocês não estão inventando não, só porque eu pedi, né? Tem gente que está levantando o pé. Porque, gente, o que é isso? Agora, parece que ser provado é normal. Agora, ser aprovado, será que todo mundo será? Né? E o todo mundo é assim, será que eu serei? Só que tem várias provações simultâneas, não tem? Então, algumas a gente vence fácil. Não porque a situação seja fácil, mas porque nós, naquela área, já dependemos mais de Deus. Pode ter certeza que as áreas da vida da gente, que a gente depende mais de Deus, são as áreas que nós somos mais vitoriosos. Não quer dizer que nós não teremos lutas nessas áreas, mas nós somos revestidos, porque a gente confia. E Deus quer de nós um coração inteiro. Quando fala em domínio próprio, como é que está a nossa língua, né? Gente, a língua é o termômetro do líder. O que a gente está falando por aí, aos ventos, né? Então a gente tem que recolher um pouco o que a gente está falando e focar para falar no altar, como o pastor comentou. Altar é lugar de renovo, altar é lugar de contar as nossas mágoas para o Senhor, altar é lugar de reconstruir e altar é lugar de adoração. Amém? Outro dia eu recebi uma orientação de Deus através de uma irmã muito abençoada, muito crente, né? Se é que dá para ter muito ou pouco crente, mas ela é alguém que eu vejo uma vida piedosa, uma vida diante de Deus. Ela falou assim para mim, Rosana, o Senhor está te lembrando que você vencerá esta provação na adoração. Gente, adoração é poderosa. Né? Então assim, e o diabo quer calar a gente de adorar. Por que é adorar? Adorar é o contrário de reclamar, concorda? Quem adora, louva. Quem adora é grato. Então, a contramão do inimigo, e por isso a gente canta, por isso a gente serve, porque a gente está adorando. É o adorar cantando, é o adorar entregando, é o adorar oferecendo. Então, como é que está a nossa provação no tocante à aprovação? Outro dia eu vi uma expressão, talvez até você conheça, mas eu achei o máximo. Alguém escreveu assim, que Deus, o cristão, é o único que passa pela prova com o autor.
E ainda ele permite consulta. Não é demais? Né? A Bíblia é o livro que a gente lê na companhia do autor. Eu confundi dois. Na hora da edição, vocês melhoram. Tá? Ou seja, a Bíblia é uma coleção de livros que a gente tem a companhia do autor. E segundo, é que na hora da prova, o Senhor permite consulta. E assim, a gente não é descredibilizado por isso, pelo contrário, né? Bom, envolve santificação, separação do mundo, prudência e sabiamente. Então assim, que o Espírito Santo ministre nos nossos corações quais são os pontos de atenção. Talvez você fale, eu tenho que mudar os 10. Se tiver, o Senhor fará também, irmãos. É depender de Deus. A gente não está aqui preparado 100%. Se fosse, transladado, já tínhamos partido. Mas isso não deve ser uma desculpa para nós. Mas deve ser um incentivo para que o Senhor continue nos fortalecendo. E essa palavra, né, a gente gostou muito do termo frutificando, ainda no gerúndio, porque não é um gerundismo. O gerúndio é a expressão da língua que denota a ação presente. Está acontecendo. Ele só vira gerundismo, e é errado o gerundismo, quando a gente fala, é hora de estar frutificando. Isso está errado. É hora de frutificar. Porque quando a gente se refere que eu vou estar, eu devo dizer eu estarei, né? E aí não colocar o frutificando, porque o frutificando é para o tempo presente. Então nós estamos frutificando? Tem que ter uma interrogação. E assim, sejamos sinceros com a gente mesmo. Senhor, isso aqui eu estou frutificando, mas tinha mais coisa para frutificar. Senhor, isso aqui eu não estou frutificando. E eu, no sentido assim, da minha casa, da minha vida pessoal, sabe, do ministério. E a gente precisa de alguns indicadores, né? Irmãos, a gente vive o tempo todo num conflito, tá? Conflito é resultado ou qualidade. É ou não é? Não adianta ter a igreja cheia, sem qualidade, e não adianta ter qualidade e também não ter ninguém. Olha só. Mas nós temos que entender que aquilo que o pastor mencionou de Eclesiastes, que há tempo determinado para todas as coisas. Nós como líderes, e aqui nós temos pastores, pastoras, temos líderes que não são pastores e pastoras, mas são líderes voluntários também na casa do Senhor. E nós temos que entender que Deus conta conosco para frutificar. Amém? Ele podia frutificar sozinho, mas ele chamou a gente para ser adorador. Então ele conta com a gente. E ao contar conosco, a gente tem que pensar sempre o seguinte: nós somos líderes. Você pode dizer eu sou líder? Sem sorrir, gente. Eu sou líder. Diga, eu sou líder. Irmão, você é líder ou não é? Aí, então diga sorrindo, eu sou líder. Ser líder é um privilégio. É uma responsa? É, mas é um privilégio. Eu sou líder, mas tem um complemento. Eu também sou liderada, liderado. Ninguém está isento da prestação de contas. Ninguém. Ou seja, o espírito de rebeldia, muitas vezes é identificado, a gente identifica, o Espírito Santo nos dá clareza, nos outros, mas e em nós? A gente tem que estar mais atento, irmãos. A gente fala mais, a gente faz mais. Não, no tocante tem gente que não é líder e faz muito mais. Não é nesse aspecto. Nós temos algumas responsabilidades a mais. Mas tem gente que não tem cargo nenhum e trabalha mais que todos nós juntos, amém? Não é nesse aspecto. Mas nós temos que pensar o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não posso ter rebeldia na tua casa. Eu posso discordar. Aliás, a sua discórdia, o seu outro ponto de vista pode ser resposta de oração dos seus líderes. Resposta de oração dos seus liderados. Mas a maneira, como nós vimos no item 9, da prudência em expressar isso, requer de nós uma vigilância, um preparo e um posicionamento diferente. Então nós somos líderes e somos liderados também. Foco e fé. Então essa é a segunda parte, e como meu marido comentou, tivemos a primeira, teremos a segunda, e depois nós vamos deixar um tempo para ouvir vocês e tirar as dúvidas caso nós consigamos. Senão a gente vai estudar e devolve as respostas depois. Mas eu queria muito, nós vamos estar os dois aqui, que você pergunte coisas para a gente, de qualquer esfera, tá? Como líder, que você acha importante, que vai ser para a sua edificação e para a nossa edificação no compartilhamento também. Então, foco e fé, né? Aquilo que o pastor Ataúfo encerrou comentando, né? Que
Portanto também, né, nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Não adianta colocar no Face, olha, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. E não tinha nem mídia social nessa época. Isso aqui é para cristão. Nós vamos utilizar para o líder cristão, mas isso é para todo cristão. Tá? Nós, mais ainda. Então, uma grande nuvem de testemunha. Nós temos compromisso com a nossa postura. Porque a nossa postura, ela reflete a igreja como reino. E a igreja, a denominação que você e eu representamos também. E é hora de, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, gerarmos algumas ações. E uma delas é eliminar tudo que nos impede de prosseguir. Amados, tem coisa que está atrapalhando a gente. Tem ou não tem? Tem coisa que está... nós precisamos eliminar, orar, nos capacitarmos, jejuarmos para nos esvaziarmos, para Deus dar sabedoria para a gente. Aí você vai falar, Rosana, e se for um espinho na carne? Aí vai ficar aí, irmãos. Aí não tem segredo, não vai dar para eliminar. Vai ter que conviver com isso, né? Tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ou seja, não dá para parar. E aqui é uma corrida não da correria desesperada que a gente está e que acaba pecando. Aqui é a corrida daquela maratona que só se terminará quando Jesus voltar. Ou para todo mundo e nos chamar, ou para nós, antes que chegue para todo mundo. Então, pode perceber, nas grandes lutas que nós passamos, nas pequenas e nas médias também, mas é que a grande, né, faz um impacto maior. O diabo quer o quê, gente? Que a gente não tenha sentido mais, que perca o sentido da nossa conexão com o reino, com a igreja e com o nosso ministério. Hebreus 12:12, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Então, assim, irmãos, não tem segredo, é Jesus o nosso sentido de nos reunirmos como igreja. E isso precisa ser reavaliado a cada adoração, a cada programação, em cada evento. Hoje de manhã nós estivemos num encontro muito abençoado de escola bíblica dominical do nosso distrito. E eu achei muito interessante a coragem, né, e a sabedoria que a líder distrital falou. Né, que ela disse que recebeu dos outros superintendentes. Assim, nós precisamos de capacitação para a escola bíblica. Ela falou, gente, nós estamos muito interessados em promover capacitação. Mas vocês prometem que vem? E olha, na nossa igreja, né, isso aqui não acontece aqui. Não. Gente, a gente quer porque sabe que precisa. Mas às vezes nós não conseguimos priorizar. Líder, se nós não priorizarmos tempo para capacitação, ninguém o fará por nós. Isso é um dos preços de ser líder. Quanto mais líder nós somos, mais nós temos que nos preocupar em nos atualizarmos, em orarmos mais e principalmente ter a nossa fé ajustada, realinhada no Senhor também. Quando a gente fala de foco e fé, quem você é? Né? Essas são 3 frases que já me acompanham. Isso já faz parte de mim. Não fui eu que escrevi a primeira vez isso, nem sei quem foi, mas isso faz parte da minha existência. Quem eu sou? Como eu estou? É um diagnóstico. Aonde eu quero, preciso e tenho que chegar. E olha, essa 4ª aqui me chacoalha. Com quem você quer chegar lá? Um líder, ele pode chegar primeiro, mas para receber a galera. Mas ele não pode ficar sozinho no tocante de... O sentido do quê? Se é para ficar sozinho, não precisa nem ser líder, né? Você já chega na carreira que te foi proposta individualmente. Mas a liderança, ela é o esforço influenciador e comunicador do que Deus colocou no seu coração para outras pessoas. Por isso que é muito comum e desafiador aquilo que foi mencionado aqui entre os desafios da liderança. As pessoas, não é fácil lidar com gente. E não é fácil a gente se aguentar. Não tem hora que você fala, ai meu Deus, eu não estou me aguentando hoje, eu tenho que orar mais. Como assim, né? Então, a diferença entre quem nós somos e quem nós seremos, sabe qual é? O que a gente faz. Estou sendo clara nisso, amados? É o que nós fazemos. O que a gente decide fazer hoje? Se o Espírito Santo, a liderança hoje aqui reunida, aqueles que estão ouvindo presencialmente ou nesse vídeo gravado, na hora que Deus colocar ou recolocar esse assunto para nós seremos o quê? Resultado do que nós fazemos. A gente não acabou de ver a lei da semeadura?
Então o que eu estou semeando agora? De saúde, de intelecto, de vida com Deus, de atividades centradas na intimidade com Deus, para que essas atividades não nos atropelem e a gente fique religioso, sem escutar o coração do nosso Deus, sem perceber o pulso dele pertinho de nós. Irmãos, liderança é ter Jesus como companhia. Amém? Eu assim, falo isso muitas vezes para o meu marido e para algumas pessoas quando a gente está junto. Eu saborei tanto companhia, por causa do meu trabalho, eu já fui em lugares muito legais. Muitos legais, no Brasil, fora daqui um pouquinho. Mas é gostoso conhecer os lugares, mas de coração, o melhor lugar se torna o melhor lugar por causa da companhia. E há momentos que eu estou com meu marido, eu falo assim, ai amor, a sua companhia é top, né? E ele olha assim para mim, meio tímido, né? Mesmo depois de 27 anos. E assim, e é verdade mesmo, a companhia é tudo de bom. Tanto que a gente tem na palavra os 2 discípulos no caminho de Emaús falando coisas boas, falando da obra. Gente, é assunto que tem que estar na nossa boca, que a gente tem que falar da obra. Mas só Jesus quer estar conosco. Além de ser um assunto, Jesus quer ser companhia da liderança. Meu irmão, se Jesus não for companhia da liderança, não tem sentido ser líder. Porque olha, ele é o único que não muda. Ele é o único que vai estar com a gente sempre. E que na hora que nós pecarmos, ele vai aceitar o nosso perdão, vai limpar a nossa alma e vai orientar dizendo assim, filha, filho, teus pecados já foram perdoados, não tem mais os teus acusadores, mas vai, não peques mais. Amém? Jesus quer renovar o sabor da companhia nessa tarde. E eu não tenho dúvida que você e eu temos andado com Jesus. Eu não tenho dúvida do quanto você e eu temos negado, renunciado coisas. Mas irmãos, aquilo que o pastor comentou de nós sermos aprovados por Deus, sabe qual é a prova final? É quando ele voltar. Deus nos livre de ouvir, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, vocês não estão. Sabe, eu não conheço, mas Senhor, eu preguei, eu liderei. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Essa é a aprovação que nós não podemos ficar em risco. A certeza de que somos chamados por Deus para sermos salvos. E sendo salvos, nós queremos servir enquanto estamos aqui na terra. E o que nós temos feito? Deus quer chacoalhar as nossas atitudes nesta tarde. Deus já está chacoalhando, não está? Deus já me chacoalhou ali algumas coisas, o pastor ministrando, mesmo conhecendo o conteúdo que ele preparou, mesmo quando a gente estava revendo o material, porque a palavra de Deus, tudo que você viu que a gente colocou bastante palavra. Por quê? Porque um líder cristão tem que ser palavra na boca, palavra na atitude e palavra na vida e nas nossas decisões. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que teve um foco onde morrer, né? Satisfazendo plenamente a vontade de Deus e o seu propósito original. Desse slide, todas essas coisas são bem importantes, mas 2 delas que eu quero ressaltar antes da gente mudar. Primeiro, qual é o seu propósito original? Qual é o seu propósito original? E olha, há momentos que a gente vai ter que se perguntar, sabe, respondendo como estamos? Talvez uma das perguntas é, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, o Senhor me quer aqui mesmo? Senhor, eu estou no centro da tua vontade? Quem já fez essa pergunta a si mesmo? Ué, de tempo em tempo a gente faz, não está marcado no relógio não. Há dias que ficam martelando, né? Há momentos que passa, você tem a clareza. Gente, como é gostosa a fase que você tem clareza que está no centro da vontade de Deus. Não é demais? A gente tinha que ficar o tempo todo, mas às vezes a gente sai disso, né? Ou por pisada na bola nossa, ou porque é um tempo de provação, né? Mas a plenitude, ela precisa ser o tempo todo respondida. E olha, a gente tem que tomar muito cuidado. Jamais digamos, o Senhor disse, se Ele não te disse. Irmãos, nós temos visto nos gabinetes, nas conversas, nos acompanhamentos, pessoas chegando com contratos prontos, no sentido de, olha, Deus falou que é para fazer isso. Meu irmão, se Deus falou, quem sou eu para desfalar? Concorda? Agora, qual é a evidência que Deus falou? E se Deus falou, o relógio de Deus chegou no seu Cronos, Kairos chegou no Cronos, porque às vezes Deus falou, mas não é o tempo dele. Amém, irmãos? Então, nós precisamos dessa sensibilidade. E outra, pede sinal. O Senhor é Deus que confirma, afirma, direciona. E na dúvida, pega na mão dele e vai embora. Mas não se precipite.
Porque precipitações nos levam a abismos, às vezes irrecuperáveis. E a segunda coisa é, Jesus satisfez a justiça do Pai. E nós precisamos pensar no Pai e nos seus atributos. Deus é justo, Ele é amor, Deus é tudo para todos, Deus é maior que o nosso problema. Quem Deus é para você? Tem o que Ele é, que a gente tem que reconhecer, e o que Ele é para nós é tanto que nós reconhecemos, mas também o quanto nós experimentamos essas facetas de Deus e os seus atributos. Jesus sempre deixou muito clara a sua missão, buscar e salvar o que se havia perdido. Eu sou uma das pessoas que busco muita inovação e criatividade. Eu sou apaixonada por esta área. O tempo todo a gente tem que se reinventar. Mas, amados, não vamos inventar, o pastor comentou isso. O que está claro, a sua missão é buscar e salvar o que se havia perdido. E aos achados, ser instrumento de edificação e permanência na presença de Deus. Todos os nossos ministérios, eles falam línguas diferentes no tocante à comunicação. Se é jovem, e se é jovem casado, se é um adulto solteiro, se é um adulto casado, se é uma avó, as necessidades mudam de nome no tocante à comunicação. Mas nós temos que pensar, uma liderança cristã, ela precisa ser alvo de salvação de vidas. E dos salvos, eu tenho que contribuir para que ele esteja e ela esteja firme na casa do Senhor. Amém? Bom, ele fez a vontade do Pai, sendo sempre obediente. Essa vontade era o seu prazer. Gente, aqui, nos tempos modernos, a gente podia colocar, sem ser desrespeitoso com Deus, né? Mas, gente, é Deus dando um like para nós. Sabe, ele curtindo a gente? Ele chegou e disse assim, esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Sabe, Deus olhou para Jesus e falou assim, like, eu curto, compartilho e mandei para aí, para salvar a humanidade. E às vezes a gente fica doentemente querendo likes do Face, pesquisas já comprovam isso, que a gente posta e depois fica olhando. Quero ver um momento de confissão agora. Quem é que posta e fica olhando se a galera curtiu? Eu também. Que droga. As pesquisas não é que estão certas. Então, nós precisamos, não podemos perder o foco, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é revelada em muitas situações, mas em outras ela é mistério. E nós somos ministrados, que nós somos dispenseiros do mistério de Deus. E o mistério de Deus, ele deve se manter em mistério até que ele revele, se ele quiser revelar. E nós, como líderes, lidaremos com situações em que nós não teremos a resposta, não poderemos dar a resposta aos nossos liderados, mas juntos iremos partilhar da fé daquele que espera, da fé daquele que permanece e do que a Bíblia diz que ganha, que recebe e que se beneficia aquele que espera. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias. Bom, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Esperou, né, filha? Chegou a hora, eu vou te entregar. Fião, tá esperando? Chegou a hora. A hora do Senhor, ela é absurdamente completa. Nós tememos porque o nosso relógio mostra que o tempo está acabando. O nosso relógio diz, Senhor, não vai dar, eu não tenho mais recursos para continuar. Eu não tenho mais paciência para continuar. Senhor, eu não tenho nem fé, eu acho, para continuar. Mas o tempo de Deus chega. E quando Ele chega, Ele é divisor de águas da nossa vida. A diferença de um líder cristão é que nós não maquinamos o mal, mas nós nos purificamos, jejuamos, oramos, olhamos para Jesus e não paramos. Diferente é se o Senhor mandou te aquietar-se. Isso não é estar parado, é estar prosseguindo, mas numa posição de naquele momento aquietar o seu coração. A vontade de Deus, ela é alerta, como num semáforo. Atenção! Qual é a vontade de Deus? Se nós manuseamos a palavra, várias respostas já nos dirigirão a isso. Algumas situações que a Bíblia coloca. Em outros momentos, você vai ter, que seria o espere, o sim do Senhor aqui. O amarelo seria o espere, atenção, pera lá. E agora é o sim de Deus. O sim de Deus é dito na palavra do Senhor, é dito na palavra pela boca de alguém. Deus usa quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. O mais ímpio, o mais duro, o mais imperfeito, o menos aos nossos olhos. Deus usa até a coisa, a situação. Deus usa
quem Ele quiser, mas quando Ele usar, você reconhecerá, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que vem de Deus, o nosso espírito testifica. Por isso temos que estar ligados no Senhor. Por quê? Porque haverá sim a sinalização de Deus para ir, mas haverá a sinalização de Deus para tudo. Talvez uma das coisas mais difíceis para nós, para mim é muito difícil recuar. É muito difícil recuar, porque nós somos incentivados como líderes a ousar, a desbravar, e é bacana isso. Mas você concorda que há momentos na vida da gente, na nossa liderança, que a gente tem que recuar? E a gente tem, se for esta a vontade de Deus, irmão, recua. Por quê? Eu penso sempre na corrida, no atletismo, quando penso no recuar, para me fortalecer também. Por quê? Aquele que corre tem que pelo menos ter impulso. E o impulso é um recuo necessário para a corrida. Então talvez esse recuo é apenas um pedacinho daquilo que ele vai preparar você para daqui a pouco, dada a largada, quando o farol, o verde se acender, quando a trombeta tocar, que chegou a sua hora de agir ou de receber, você saberá. Mas amados, há pessoas neste lugar, nas quais eu me incluo, que Deus está dizendo: há áreas da sua vida que você deve recuar em mim, mas ao recuar em mim, mantenha-se vigilante, porque na hora da corrida, você precisará estar preparado para correr. Se nós nos distraímos no recuar, pecamos de outro jeito. Ou nós temos que estar atentos, seja recuando, seja ousando, ou seja ficando atentos no nosso lugar. A vontade de Deus, ela vem num cenário árduo, ela vem no vento contrário. Queridos, quantos você e eu estamos pensando que são liderados nossos, que a gente pensa, puxa, eu estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade naquilo. É assim, ó, o ambiente, ele é oposto. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos num tempo em que o amor de muitos esfriariam. E nós temos que cuidar de nós mesmos e dos nossos, para que a gente não esteja nesse grupo de risco, nessa estatística. O nosso amor não pode esfriar. Você pode carinhosamente profetizar para o irmão que está ao seu lado, dizendo assim: meu irmão, minha irmã, diga isso sério, que o seu amor não esfriará. Oh, aleluia. Meu irmão, se o amor não esfriar, a gente continua vivo. Porque se o amor esfriar, perde o sentido de. O amor esfriando, perde a conexão, perde tudo. Nós estamos nos afogando nesse cenário árduo de informações, mas estamos famintos de sabedoria. É um biólogo, que eu não sei nem se é cristão, que fala sobre isso. Nós estamos famintos, e sabe o que é legal? Apesar da dificuldade, nós sabemos qual a receita da sabedoria. Qual a receita da sabedoria? Para começar, você sabe, o que precisa? Temor ao Senhor. E tem um indicador de Deus que diz quando nós já conseguimos em algumas áreas sermos sábios. A Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio é. Ganhou alma? Consegui sabedoria nessa área, Senhor. Olha, não é que o Senhor me deu a estratégia? Eu fui sensível à tua voz? Então, o mundo tem sede de sabedoria. E nós, apesar de sermos já cristãos, também o temos. A diferença é que nós temos uma promessa, que Deus dá sabedoria a todo aquele que buscar. Pensa o seguinte, talvez uma vaga no teu trabalho, talvez uma condição financeira melhor, muito melhor do que a que você está, né? Talvez alguns cursos que você queira fazer, lhe falte acesso, seja financeiro, de conhecimento. Mas pensa aqui comigo e para tudo. Para a sabedoria, o crachá, o passaporte, é o temor ao Senhor, que é o princípio dela, e é buscar até achar. Não para enquanto você não achar. Enquanto Deus não te entregar, porque é promessa dele que ele dá àquele que busca. E nós estamos num tempo de passagem, né? Essa ponte, e tem um sociólogo que tem falado bastante, né, o Bauman, sobre a sociedade líquida. É bem bacana você ler sobre isso. A sociedade líquida é a passagem da sociedade de produção para a sociedade de consumo. Antigamente, era tudo muito claro, o produto é bom, o produto é ruim. Hoje não, as coisas são no consumo, a maneira que eu utilizo. Se é um serviço, se é um produto, as pessoas, e nós somos essas pessoas, vivemos nessa passagem. Queremos a velocidade da indústria como clientes, por exemplo, mas queremos o carinho artesanal de sermos tratados individualmente.
Então, é um momento bastante, é um momento de passagem, ele não se estabeleceu. Nós estamos aprendendo a conhecer esse momento e a vivê-lo. E a ânsia por segurança e liberdade. Só que segurança sem liberdade é o quê? Você pode ler aí? Segurança sem liberdade é? Escravidão. Agora, liberdade sem segurança é? Caos, completo caos. O que a gente tem que prestar atenção? Religiosidade ou intimidade com Deus? Tem gente, tem gente é pra gente, tá? Não é pros outros não, a gente. A gente fica fazendo tudo na igreja, daqui a pouco a gente fala, Senhor, a minha intimidade está zero. Senhor, eu estou fazendo isso por obrigação. Eu estou em religiosidade. E agora, Senhor? Volto para tua casa, no sentido de volto para tua intimidade. Só que tem gente irresponsável que está colocando isso em nome da religiosidade. Desculpa, meu amado, meu irmão e minha irmã. Você não tem que sentir vontade de vir para compromisso que você assumiu. Você tem que vir, ponto e acabou. Não é isso que a gente ensina para os nossos filhos? Isso não é religiosidade, isso é comprometimento. É lógico que as duas coisas podem ter a mesma cara. E só Deus vai penetrar no nosso coração e falar, filha, está muito preocupado com o resultado e está com pouca intimidade comigo. É verdade, porque com mais intimidade contigo, os resultados virão no tempo certo e nós esperaremos. Tem sentido isso, irmãos? Transformações e mudanças compõem a nossa vida. Nós precisamos buscar mudanças, renovar-nos a nós mesmos, a nossa maneira de ser, mantendo a essência que nós temos, mas realmente transformando as nossas atitudes, o nosso jeito de liderar. E se essas transformações são constantes, tem uma palavra bíblica, no grego, muito poderosa. Você já ouviu falar em metanoia? Olha que vídeo bacana explicando um pouquinho o que é metanoia. Foi? Peraí que eu acho que eu apertei demais, né? Desculpa, pastor. Também tem edição, né, gente? De boa. Meta. Além. Noia, mente. Metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Metanoia é mudança de mente, é metamorfose, é uma transformação para algo além de nós, além do que nós poderíamos atingir e alcançar de uma maneira normal, sem esforço. Metanoia é algo que a gente tem que se abrir para entender o que Deus quer, o que a situação pede. Um líder cristão é um líder situacional, mantendo os valores da palavra. Há situações que nós temos atitudes diferentes para situações que também são diferentes. E toda mudança significa movimento. Isso tudo gera conflito. Conflito em nós, conflito com as pessoas. Amados, tomemos cuidado, porque não é fácil lidar com a rejeição. Quem é que gosta de ser rejeitado? Levanta a mão. Ninguém, né? Aliás, nós não aguentamos rejeição humanamente. É horrível ser rejeitado. Deus sabia que a gente não aguentava e ele fala assim, ó, dai honra a quem tem honra. Por isso que o pastor comentou que a gente tem uma necessidade de reconhecimento. Por isso nós temos que estar em Cristo, porque a honra vem, supre o que nós precisamos, amém. Agora, se eu estou esperando a honra, eu já estou de uma maneira não saudável, querendo suprir uma necessidade que já não está normal. Estou sendo clara nisso? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque os conflitos, muitas vezes, eles vêm diante do desenvolvimento. Eu gosto muito do significado da palavra desenvolver. Desenvolver é o prefixo negativo des, antes do envolver. E no dicionário, ele diz, livrar-se de algo que está nos tolhindo. Então, é não se envolver. Ou seja, é se envolver de uma maneira diferente. O nosso problema é que a gente quer se desenvolver, mas quer ter a mesma postura anterior e mais a nova. Ei, comportamento novo precisa de espaço. Vamos falar isso?
Comportamento novo precisa de espaço. E ele tem que empurrar o comportamento antigo. Só que o comportamento antigo, ele é sapeca, ele já pegou musculatura em nós. Por isso que é mais fácil repetir coisas que a gente já faz há algum tempo. Se não é mais o tempo de fazer dessa forma, nós precisamos nos abrir para o novo e criar novas dores de musculatura nova para atingirmos aquilo que o Senhor quer através de nós. Deus transforma pessoas, coisas e situações. Isso aqui merece um glória a Deus, né, gente? De boa, graças a Deus. Né? Nós somos alvo dessa transformação. E olha, Ele mudar coisas, situações, é tudo de bom. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Amados, precisamos colocar luz naquilo que precisamos ser transformados. Deus sabe de todas as coisas. Sim, senhora, sim, senhor, sim, senhorita. Agora, por que Ele perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Porque Ele quer, Ele precisa, não ele, né? Ele quer, nós precisamos admitir com humildade a área específica que temos, que Ele precisa transformar. Amém? Lembrou algumas áreas que você precisa? Tem que contar para Ele. Senhor, eu não consigo suportar esse aconselhamento. Senhor, eu estou com dificuldade de lidar com essa ordem. Senhor, trabalha no meu coração. Por que esse sentimento está pairando dentro de mim? Irmãos, nós temos que estar atentos, porque a Bíblia diz que aqueles que estiverem sinceramente na presença do Senhor, na face do Senhor, isso quer dizer no altar do Senhor, na presença do Senhor, no seu quarto secreto, no seu momento de intimidade com Ele. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transforme-se para transformar, porque a verdadeira transformação ela vem de dentro para fora, não é verdade? Se a gente pegar um porquinho, você talvez já viu no Face, alguma fotinho, um porquinho, colocar lá, se for uma porquinha, uma maquiagem, limpar, botar um brinquinho, vai ficar bonitinho, vai tirar foto, mas se estiver perto da lama, onde que a porquinha vai? Para a lama. Nós temos que sair da laje, mas a laje tem que sair de nós, no sentido de alguns hábitos que estão nos prejudicando. Nós todos estamos em construção. Agora aqui está o coração e nós já caminhamos para o final, né? O dia seguinte, isso Deus tem falado muito ao meu coração, né? A metáfora aqui, ela é utilizada do dia seguinte para o que vem depois do impacto de algo ruim que lhe aconteceu. Depois de uma ofensa, depois de um evento que você ralou e a galera não veio, você convocou um mutirão e ficou um mentirão, porque ninguém que falou que vinha veio. Gente, isso é horrível, fala a verdade. Já passou por isso? Já. Ai, que droga, já. E outras coisas, pessoas que fazem compromisso conosco, que fazem diferente, que não era aquele combinado, que fala sim, sim, faz o não, não, por nossas costas, independente da ofensa. Como o pastor disse, aquela brincadeira que não caiu bem, né? A brincadeira gostosa da gente, sabe qual é? Aquele que quando a gente tira uma do outro, da cara do outro, o outro também ri e se diverte. Se ele se divertir, foi gostoso. Agora, se expor um ponto em que ele tem uma dificuldade de aceitar, ou poderia ter, não deve ser feito. Qual é a nossa reação diante do dia seguinte? E o dia seguinte também é uma metáfora. Depois da ofensa, depois da dificuldade. Sabe, pastora, Deus tem falado ao meu coração algumas coisas específicas nesses tempos. Primeiro, nós como líderes cristãos, nós precisamos também entender a estratégia do inferno. Nós não vamos focar nossa vida no inferno, nosso olho é em Jesus. Mas com o olhar em Jesus, qualquer atitude de guerra, planejamento estratégico, olha a concorrência, olha as ameaças. E nós precisamos entender, e o diabo deixa o rastro. Ele se repete, ele nem criativo é. Você pode ver que ele se repete na vida da gente. Ele muda de lugar para provocar a gente numa mesma área que a gente tem fragilidade. Então, qual é a arma espiritual, ou quais são? A armadura de Deus, que dá uma bela de uma mensagem para um frutificando desses. Todas as armas da armadura do Senhor, expostas em Efésios, a maioria delas são para defesa, só uma para ataque. Amados, eu e você precisamos nos defender, cuidar de nós. Por quê? Que adianta pregarmos para todo mundo e perdemos a nossa própria alma. Atente para este vídeo. Aqui precisa do áudio, pastor. Por favor. Esse vídeo é sensacional. Depois você pode procurá-lo falando de ciência e perdão. Posso pôr, pastor Edivaldo? Mais poderosos que você pode ter é o sentimento do perdão.
Você tem ideia do que o exercício do perdão pode produzir na sua vida? Já parou para pensar nisso? Trata-se de um efeito neurofisiológico poderoso e que pode alavancar grandes conquistas na sua vida. Isso mesmo, perdoar gera um fenômeno neural impressionante no nosso organismo e que talvez você não tenha ainda se dado conta. Quando sofremos o mal de alguém, muitas vezes nos vemos verdadeiramente aprisionados por um sentimento de mágoa e tristeza devido àquilo que nos fizeram. Estes sentimentos tóxicos acabam por minar nossas boas energias e nossa força de vontade de seguir. E toda vez que lembramos do que nos fizeram, ficamos mais tristes e mais desanimados, perdendo mais energia e oportunidades importantes nas nossas vidas. Isso se torna um perigoso ciclo que pode levar qualquer um a estados emocionais perigosos e até doentios. A mágoa gera também um vitimismo, pois para muitos, sempre alguém é o responsável pela sua dor e sua mágoa. Isso lhe faz pequeno, pois toda vítima se vê pequena. Além de se sabotar diante das possibilidades da vida, isso gera o não merecimento, ou seja, pessoas assim nunca sentem que merecem algo de bom. E você acha que alguém consegue crescer e ser feliz assim? Não perdoar é tomar uma gota de veneno todo dia, achando que a outra pessoa é que vai morrer. Muitos não perdoam por achar que assim a outra pessoa vai sair impune do que fez e por isso precisam persistir nesse sentimento, sem perceber que quem mais se prejudica é ela mesma. Você conhece alguém que realiza coisas extraordinárias e grandes conquistas na vida e que se encontra assim, triste, magoado ou mesmo deprimido? Então, dá para imaginar a dificuldade que você terá para conquistar seus sonhos e realizações se mantiver esse sentimento de mágoa em seus pensamentos. A neurociência mostra que ao pensarmos constantemente nas decepções e mágoas, desregulamos a produção de cortisol, um importante hormônio que, quando descontrolado, pode provocar fadiga, estresse, baixa imunidade e grave risco de depressão, uma verdadeira pirâmide para o fracasso. Além disso, estes estados emocionais de tristeza deprimem também a liberação de um outro hormônio, chamado de serotonina, importante hormônio ligado, entre outras coisas, ao humor e à felicidade. O perdão quebra esse ciclo ruim e gera sentimentos tão positivos que passa a estimular o aumento de serotonina no organismo, a partir da sua produção em uma área cerebral chamada de núcleo da rave. E isso passa a gerar mais sentimentos de felicidade, que alavanca a vida de quem pratica o perdão. Para que o perdão seja efetivo, ele tem que ser feito de forma neurologicamente correta, com persistência e foco no sentir, fixando essa ideia até que ela se torne um gesto comum, um hábito, fortalecendo as novas sinapses criadas, consolidando assim no neocórtex, área cerebral que irá construir memória e condicionamento, fazendo com que o sujeito mude sua forma de agir em outras situações que ocorrerem ofensas e novas mágoas. Pensamentos geram sentimentos, e quanto maior a vontade gerada, maior será a ação. Mas o que é perdoar? Existem diversas formas de definir isso. Nesse contexto, perdoar está ligado a não sentir mais aquilo de ruim que a lembrança traz. É se libertar da mágoa ou ofensa que aquilo lhe causou. Você pode não esquecer o fato, as circunstâncias e o que ocorreu, mas se não tem mais qualquer sentimento sobre aquilo, você realmente perdoou. Lembrar não é a questão. Sentir é a questão. É o sentimento que irá desencadear uma cascata de liberações neuroquímicas no seu organismo e que vão provocar coisas boas, sentimentos bons ou coisas ruins, sentimentos desagradáveis e tristes. Perceba que, ao realizar o exercício de perdoar alguém de forma verdadeira, você realiza indiretamente e sem perceber uma coisa poderosa, que é vencer um desafio emocional. Isso mesmo. Ao perceber que você conseguiu perdoar e não sentir mais aquilo de antes, você se dá conta que é capaz.
capaz de vencer tantas outras coisas que antes talvez nem percebesse que conseguiria. Vencer desafios gigantes no seu campo emocional, uma vez que já percebeu que é capaz. E uma vez que seu cérebro desperta para essa capacidade, para outras situações que surgirem, você já estará preparado para enfrentá-las e vencê-las. Lembre-se que o que está fazendo neurologicamente é criar novas sinapses, ou seja, ligações de novos caminhos neurais de pensar e agir, que uma vez fortalecidas pelo exercício constante de perdoar sempre, formam novas redes de possibilidades em que seu pensamento segue e seus melhores sentimentos surgem. E sentimentos bons geram cascatas de hormônios bons, exatamente o que você precisa para realizar, vencer e conquistar seus maiores objetivos. Mesmo que você julgue que o outro não mereça o seu perdão, lembre-se que você não merece carregar esse peso de sentimento que te acompanha em todos os momentos por onde vai, em tudo o que faz. E isso é um fardo muito pesado para quem deseja ser uma pessoa feliz e realizada. O exercício do perdão irá não somente despertar novos pensamentos e com isso novos sentimentos, mas uma nova forma de agir e se comunicar com o mundo. Pense por esse aspecto sobre o perdão. Ele não é o único modo, mas é uma forma inteligente de encarar essa necessidade que atinge a todos nós. O exercício... Vocês acharam? Uau, não é? Gente, Bíblia. Opa, Bíblia. Até esqueci do microfone, né? Vocês acharam demais? Eu sempre louvo a Deus por essa pessoa que teve essa inteligência de estudar e mostrar essa coisa riquíssima para nós. Bíblia. Bom, se o teu irmão tem algo contra ti, vai você a ele. Sabe o que Deus está falando? Não seja alvo da morte de ninguém, do que depender de você. Amém? Se o seu liderado, o seu líder, o seu familiar, ele tem algo contra ti, não quer nem dizer se você fez algo. Se fez algo, é lógico que a gente tem que pedir perdão. Ele tem algo contra ti, não seja veneno para ele. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que o padrão do pecado é ilimitado, do perdão. Por quê? 70 vezes 7, nós estamos cansados de saber que não é para ficar contando. É para dizer, tem que perdoar quantas vezes forem necessárias. E no mesmo dia, o mesmo pecado, ainda que a ofensa se repita, ela precisa continuar a ser perdoada. E outra, o padrão de ser perdoado é perdoar. Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Perdoai os nossos ofensores, assim como nós os perdoamos. Para tudo. Mas fulano não merece. Perdoai, porque é assim que você vai ser perdoado. Outra palavra do Senhor que vem à mente em relação a isso. Sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração. E vocês viram que os cientistas dizem o seguinte: o pensamento gera sentimento. Sentimento gera ação. Olha só, porque às vezes a gente não está conseguindo agir. Porque o nosso pensamento não está bacana, o nosso não está equilibrado, não está saudável, o nosso sentimento não está bom, e aí a gente não consegue agir ou age mal. Lembrando que nós somos humanos, ok? Então, a Bíblia diz que Paulo tinha uma luta interna, da qual nós compartilhamos. O bem que eu quero fazer não faço, e às vezes o que eu não quero fazer eu faço. Você também é assim? Queria falar outra coisa, já falei bobagem. Queria ter feito isso, já fiz outra coisa. Então, nós vamos concluindo essa reflexão dessa capacitação de hoje, dizendo o seguinte: meu amado, você quer decolar? Quem aqui quer decolar no ministério? Oh, glória! Cumprindo a sua missão de existência de vida. Pensando em decolar, a gente pensa em avião. Pensando em avião, a gente pensa no avião que realmente vai adiante. Quer saber qual é o pré-requisito, entre outras coisas, que o avião precisa para decolar? Vento contrário. O avião só decola se o vento for contrário. Entendeu porque você está com os ventinhos contrários aí? Porque você está se preparando para decolar. E outra, o perdão, ele é algo restaurador na vida da gente, na nossa liderança. Nós precisamos, como líderes, ministrar mais para os nossos liderados e meditarmos mais na nossa vida devocional. O que fazer quando somos ofendidos, quando estamos chateados, quando nos sentimos traídos, todas essas sensações. Quem aqui passa por isso? Nem vamos falar do outro lado. Se a gente estiver causando isso, vamos corrigir imediatamente. Mas,
Como é que a gente reage? Grandes líderes não terminaram bem, porque não souberam lidar com as suas ofensas. Caim, quando recebeu a rejeição da sua oferta, ficou magoado, ressentiu-se. Ressentimento é sentir o que é ruim de novo, de novo, de novo. E isso gera doença, isso gera paralisia, isso gera desconexão com o reino de Deus, com a sua vontade. Irmãos, quanto mais frequente forem as nossas relações, maior a probabilidade de ter que perdoar. É ou não é? Porque maior a probabilidade de se chatear. E muitas vezes nós podemos perder a grande oportunidade de sermos líderes segundo o coração de Deus, porque não exercitamos o perdão. Vamos perdoar mais? Com mais seriedade. Todos vocês sabem que precisa perdoar, vocês são líderes, vocês ministram sobre isso, vocês pregam sobre isso, vocês aconselham sobre isso. Mas o que o Senhor está dizendo agora para nós é, líder, o perdão é muito mais necessário do que talvez a gente pense. Se foi algo raso que alguém fez para ti, liberar perdão é suficiente. Mas se não foi algo raso, você vai ter que persistir. Aí a gente acaba entendendo o porquê que as pessoas falam que perdão não é sentimento, né? O perdão, na verdade, ele vai influenciar no sentimento, mas ele é racional, ele é uma decisão. Não é tremendo isso? Não é libertador isso? Por isso que Deus não quer que a gente fique sem perdoar. Porque Ele sabe que há uma desconexão com o mundo espiritual se não houver perdão. Se não houver liberação persistente. Quanto mais amor, quanto mais expectativa, quanto mais necessidade, quando ocorre algo das outras pessoas em relação a nós, mais isso irá nos atingir. Mas, quanto mais nós praticarmos isso, mais nós usufruiremos da postura de igreja, porque isso é ser igreja. E é cuidar, como foi falado na primeira parte da ministração, dos fracos, daqueles que se abateram e muitas vezes daqueles que pisaram na bola conosco. Amém? Tremendo que Deus falou esta tarde, não é? Ele está falando, ele é 10, porque ele continua falando nos nossos corações. Agora eu quero chamar meu marido aqui, e nós queremos nos colocar à disposição para... O que você quer perguntar para a gente? Né? Nós somos líderes, temos alguma experiência, graças a Deus uma grande experiência, eu tenho 49 anos, estou na casa do Senhor desde os 13, não é demais? Olha quanta coisa eu deixei de errar, né? Porque estava na casa do Senhor, e quanta coisa eu consertei ao errar, estando na casa do Senhor. Meu marido foi chamado para o pastoreio, sabe com quantos anos? 7. Eu falo que ele é precoce, né? Porque como que Deus chega para ele e fala que eu vou ser esposa dele e não falou nada para mim? Hoje a gente entende, né, amor? Se nós tivéssemos namorado com 17 anos, será que nós teríamos construído a família que nós construímos pela misericórdia de Deus? Será que nós conseguiríamos ter nos guardado como nós nos guardamos? 3 anos e meio depois, a gente já veio com uma outra cabeça. E eu ganhei nessa história, né? Ganhei e perdi. Perdi porque eu não namorei ninguém mesmo, que a oração dele foi contrária. Eu nunca namorei ninguém, só ele, né? Agora, e ele namorou, tá, gente? Agora, ao mesmo tempo, eu ganhei um marido que me ama. Que quando a gente começou o relacionamento, me amava mais. Isso me ajudou a ser submissa com vontade. Então, olha como Deus é Deus. Então, há tempo de espera, que é tempo de lapidação. Mas na hora da espera, você vai chorar. Os colegas, os amigos da gente falavam assim, mãe, o Ataúfo está sofrendo, ele tenta te esquecer e não consegue. Né? Dizer que até beijava o espelho às vezes, né, amor? Ou seja, e eu lá querendo namorar e não conseguia. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Estamos à disposição. Quem vai ser o primeiro a perguntar? Ou a primeira? Não economize, pode perguntar.